Graça e paz. O nosso personagem de hoje é Samuel, o último juiz de Israel. Nosso texto base é 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8. 1 Samuel 7:8 diz assim: Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel era um homem de fé e oração e foi ativo na transição dos juízes para a monarquia. Viveu por volta do ano 1105 a.C. a 1030 e seu nome significa nome de Deus. Em um tempo de frieza espiritual do povo, Samuel entrou em cena. Eli era o líder do sacerdócio, um homem bem intencionado que, como pai, não conseguiu estancar a corrupção de seus 2 filhos. As tribos israelitas nesse tempo tinham suas lideranças próprias e, durante tempos difíceis, juízes eram levantados por Deus para lhes dar direção. Como as tribos não estavam unidas como nação, acabavam sendo facilmente conquistadas por outros povos, como os filisteus, por exemplo, que dominavam o uso do ferro e seu fornecimento, o que lhes garantia aos filisteus uma vantagem militar decisiva, a ponto de levarem a Arca da Aliança, retirada de forma irreverente e brutal do tabernáculo, e com isso a idolatria aumentou. Nesse contexto, Samuel se tornou o maior juiz da história de Israel, além de sacerdote e profeta. Em seu tempo, as tribos, mesmo mal unificadas, ganharam independência de seus inimigos. Samuel recebeu de Deus a responsabilidade de liderar uma transição de uma associação de tribos para um reino com um rei único. Samuel ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel e foi seu conselheiro nos primeiros anos de seu governo. E, quando este falhou em sua obediência, Samuel também trouxe as ordens divinas para ungir a Davi como sucessor ao trono no qual estava Saul. Eucana, pai de Samuel, era da tribo de Levi, portanto de uma família de sacerdotes. Estando assim legalizado Samuel, por descendência, para realizar os sacrifícios. Ana, mãe de Samuel, o levou ainda menino ao tabernáculo, e ele ficou sob os cuidados do sacerdote Eli, e ainda criança ministrava diante do Senhor. Era testemunha dos sacrifícios e ofertas, agradáveis e desagradáveis, das corrupções e conduta dos filhos de Eli. Recebeu, em tenra idade, a tarefa de avisar seu mentor, o sacerdote Eli, de que Deus havia julgado a sua casa pelo fato de não ter repreendido seus filhos. A morte de Eli e seus filhos elevou Samuel ao posto de líder espiritual da nação. Era reconhecido como profeta de relacionamento íntimo com Deus. Tinha a confiança de seus liderados e gerava a esperança de que, se o povo se voltasse para Deus, este os ouviria. Havia confiança nas orações de Samuel. Um dos papéis dos juízes era liderar o povo no processo de libertação de seus opressores. E Samuel, habilidosamente, orou e encorajou o seu povo, que lutou com os invasores e recebeu a vitória da parte do Senhor. Até o fim da vida de Samuel, Israel nunca mais foi importunado pelos filisteus. Deus era o rei de Israel, que vivia em uma teocracia, uma nação divinamente governada. Os filhos de Samuel foram corruptos e infiéis, assim como os filhos de Eli. Não seguiram os conselhos do pai, foram rejeitados para sucedê-lo. E o povo pediu um rei humano, como das nações ao seu redor. Samuel tentou convencê-los de que não era uma boa ideia, mas foi instruído por Deus a atender o desejo do povo
Israel não rejeitou Samuel, e sim o governo de Deus. Saul se destacava entre os seus compatriotas por sua beleza e foi ungido por Samuel como rei sobre seu povo, e este tinha por ele um grande afeto. Contudo, Saul foi um desapontamento, desobedecendo às ordens divinas em várias ocasiões, até que, finalmente, Samuel traz uma palavra da parte de Deus, revelando sua rejeição a Saul. Depois disso, é enviado à casa de Jessé, onde deveria ungir a Davi como rei e sucessor de Saul. Samuel sempre teve os interesses do seu povo no coração e se angustiou muito ao ver Saul envolvido em erros terríveis e guiado por seus desejos lamentáveis, por seus lamentáveis interesses pessoais. Samuel morreu logo após a rejeição de Deus em relação a Saul. Sua morte marca o final de uma era que começou com a conquista da terra por Josué e durou cerca de 350 anos até a chegada da monarquia. Homem honrado e de grande influência, teve sua morte lamentada por todo o povo que se reuniu para tal. A reverência e o compromisso de Samuel tem a ver com o seu nascimento e o voto de sua mãe. Suas palavras, como autêntico profeta, foram cumpridas e havia um ardor em seu coração de que se seu povo se voltasse para Deus, Deus lhe seria favorável. Era comprometido, homem de oração e fé, foi influência espiritualmente positiva na vida do povo e na instalação da nova forma de governo. Há algumas lições que Samuel nos ensina. Uma delas é que pais fortes são fortes influências sobre seus filhos. Ana gerou, dedicou e preparou Samuel para servir ao Senhor. Seu amor, suas orações, seu exemplo terão uma influência poderosa na vida espiritual de seus filhos. O treinamento espiritual deles é o maior chamado que temos como pais. Como Ana, quanto mais cedo começarmos, melhor. A outra lição que Samuel nos ensina é que o crescimento espiritual é cultivado por uma exposição à adoração, uma exposição à presença de Deus. Samuel passou boa parte de sua mocidade ministrando e observando os vários atos de adoração no tabernáculo. Quanto mais cedo ensinarmos nossos filhos a respeito do caráter de Deus e apresentá-los à vida comunitária de fé, à igreja, à nossa comunidade de fé, mais acessíveis seus corações estarão quando Deus lhes falar por meio da pregação e do ensino ministrados na igreja. A vida de Deus é vida comunitária. A outra lição que Samuel nos ensina é que nosso crescimento sempre será resultado de nossas escolhas. Samuel foi apresentado aos meios divinos por Eli e aos meios ímpios pelos filhos deste e fez a sua escolha. Preferiu seguir a Eli, andar com Deus. Eu e você faremos escolhas de acordo com o nosso nível de compromisso. E nosso crescimento espiritual terá uma dependência total, completa e irrestrita desse ato de dependência. Se quisermos crescer, precisamos optar por seguir ao Senhor. Como diria o profeta Oséias, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o caminho do crescimento. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que como Samuel, haja frutificação, crescimento e graça em sua vida. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.